Tem um versículo que talvez seja dos versículos mais famosos do Novo Testamento, que é da carta de São Paulo aos Filipenses, é o capítulo 4, versículo 13, em que São Paulo diz assim: tudo posso naquele que me dá força, não naquele que me fortalece. Nós nos lembramos, e utilizamos esse versículo tantas vezes, para expressar assim o sustento que Deus providencia em alguma agitação, em alguma dificuldade. Então nos pomos a rezar: olha, tudo posso naquele que me dá força, naquele que me fortalece. Ótimo, né? Mas queria ousar propor que nós tirássemos novas conclusões, que talvez até então não tivéssemos suspeitado, não tivéssemos pensado, novas conclusões sobre esse versículo. Se estão bem recordados, na semana passada nós escutávamos o Evangelho das Bem-aventuranças segundo a apresentação de São Lucas. Eram 4 bem-aventuranças e 4 ais, um esquema um pouco resumido em relação às bem-aventuranças no Evangelho de São Mateus. Como um dos pilares da homilia do final de semana passado, do domingo passado, nós comentávamos o fato de que é indispensável que nós recebamos graça de Deus para entrar nessa lógica, que era daquele programa de felicidade das bem-aventuranças. Então, graça de Deus para assumir essa lógica sobre nós, graça de Deus para vivê-la, para colocá-la em movimento. Quer dizer, é preciso que nós recebamos os meios sobrenaturais para isto. Bom, essa mesma consideração é válida para tudo o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Amar os inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa, dar a quem não nos pode retribuir, não julgar, não condenar. Dizer, deixados a nós mesmos, só com as nossas próprias inclinações naturais, só com as nossas próprias tendências e os primeiros impulsos, nós bem sabemos que essa não é exatamente a lógica que vai dentro de nós. Quer dizer, à primeira vista, esse projeto, esse programa que Nosso Senhor nos apresenta no Evangelho de hoje, parece uma coisa assim impossível, irrealizável. Mas nós nos dizíamos no início da homilia: tudo posso naquele que me dá força, naquele que me fortalece. Bom, essa força que Deus nos dá para nós pensarmos de outra forma, para nós sermos remodelados na nossa mentalidade e agirmos de forma diferente, essa força recebe um nome: é graça de Deus. A graça de Deus nos purifica interiormente, nos renova interiormente e nos eleva a uma outra estatura, a uma outra medida. E era isso que nós comentávamos, nós escutávamos no Evangelho, quando Nosso Senhor diz assim: olha, se amais somente aqueles que vos amam, o que é que fazeis de diferente dos pecadores? Se fazeis o bem somente àqueles que vos fazem o bem, o que fazeis diferente dos pecadores? Se emprestais somente de quem esperais receber, o que fazeis diferente dos pecadores? Quer dizer, nós estamos sendo chamados a sair de uma lógica que é só terrena, é só a dos primeiros impulsos, é só a das primeiras respostas, para nós termos uma verdadeira e profunda renovação de pensamentos, de disposições, de sentimentos e de atitudes. Isso é o que significa conversão. Nós comentávamos sobre isso na semana passada. Novos pensamentos, uma nova disposição, novas ações. E aqui no coração, portanto, desse domingo, no coração está esta novidade da fé em Jesus. Quer dizer, esta novidade que está na pessoa de Jesus, nos seus ensinamentos, nos seus gestos, na concessão da sua graça, nos seus exemplos. Existe uma novidade na vida do Filho de Deus, que é uma novidade trazida a este mundo e perpetuada neste mundo, na igreja que ele edificou, que ele instituiu, que ele fundou, que é a nossa Igreja Católica. O que
que nós estamos comentando nesse final de semana, portanto, é que existe uma novidade na forma como os cristãos vivem em relação às outras pessoas, na forma como concebem, na forma como desejam e na forma como agem. Novidade trazida a este mundo pelo Filho de Deus, nos seus ensinamentos, nos seus exemplos e na sua graça, e perpetuada neste mundo na presença da igreja. Quer dizer, existe uma forma nova de existir. Nós vamos chegar lá. Nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus, falando aos discípulos, diz isto, né? Olha, se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, vós não entrareis no reino de Deus. Para dizer, só uma lógica de estrita retribuição, só uma lógica de estrita justiça que nos fizesse pensar, portanto, tantas vezes em vingança, em retaliação, em remorso, em mágoa e etc. Ou, quando menos, só uma lógica de estrita justiça que nos fizesse nos colocar diante dos outros para dizer assim, olha, eu vou amar na medida em que for amado. Eu vou ser generoso e vou servir na medida em que forem generosos e servirem. Quando menos, essa lógica de estrita justiça e retribuição produziria em nós a impossibilidade de nós darmos um primeiro passo em direção às outras pessoas. Porque se nós estivermos sempre esperando que hajam para que nós devolvamos na mesma proporção, mesmo quando isso não signifique propriamente vingança ou retaliação, etc., nós vamos com uma lógica ainda muito apequenada. Atenção, essa lógica de retribuição foi conhecida, está impregnada na cultura hebraica e é conhecida no Antigo Testamento. Recebe até o nome de uma lei, não é? A lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mas é uma lógica que vai inscrita também na cultura, não? E no mundo greco-romano. Não é? O que tu fizeres é a medida do que eu responderei. É essa lógica de estrita justiça e retribuição que está sendo implodida no Evangelho de hoje. Queira Deus, implodida dentro do nosso coração também. Rompida por um critério mais alto, que é o critério do amor. Para dizer que se a vossa justiça não superar a dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino, significa concluir que se em nós esta lógica de justiça e de retribuição não for superada pela caridade, também não vamos, ao passo de Deus, ao estilo de Deus, segundo a vontade de Deus. O que nós estamos meditando hoje é que o amor de Deus, a graça de Deus, isso significa dizer a força de Deus derramada no coração humano, é capaz de aperfeiçoá-lo e elevá-lo para ultrapassar esse senso de estrita justiça, para nos inserir numa outra lógica, com uma outra perspectiva, de uma outra forma, que é a forma vinda de Deus. Meus caros, nosso Senhor conhece o coração humano ferido pelo pecado. O Filho de Deus assumiu uma natureza humana em tudo semelhante à nossa. Um coração humano, uma afetividade humana, sentimentos humanos, portanto, uma inteligência humana, uma liberdade humana. Assumiu em tudo a natureza humana, uma natureza humana igual à nossa, exceto no pecado. E alguém poderia reclamar, então, protestar, bom padre, se é exceto no pecado, é exceto também nas inclinações ao pecado. Quer dizer, Nosso Senhor não, diante das ofensas, das injúrias, dos males, etc., não tinha as mesmas inclinações, as mesmas mazelas que eu, olhando para dentro de mim, percebo. Então, como a gente soluciona a equação? Diz São Paulo, aquele que não tinha pecado, Deus o tratou como pecado. Ou, como diz o profeta Isaías, foi o peso da nossa dívida, foi o peso dos nossos pecados que Ele assumiu sobre Ele e levou na sua carne aqui até a cruz. Não? Quer dizer, não é o fato de que Nosso Senhor não tivesse pecados ou não tivesse inclinação ao pecado, que nós chamamos concupiscência, que não o faz solidário conosco e não o faz conhecer o drama do coração humano ferido de pecado, que é o meu e o seu. Nosso Senhor sabe muito bem, não? Que diante dos insultos, diante das injustiças, diante da violência,
surge em nós, quase espontaneamente, inclinação para a vingança, essa lógica de retribuição. E justamente porque conhece que talvez esses sejam os primeiros impulsos e a primeira lógica inscrita em nós, justamente porque conhece, porque veio nos redimir e nos elevar a uma vida mais alta, é que aponta para nós hoje esse caminho todo feito de perdão, misericórdia, benevolência, que nos apresenta esse caminho não como um caminho reservado para uma casta de cristãos mais perfeitos, escolhidos por Deus para viverem a essa altura, quando, digamos assim, a classe baixa, não, ou pelo menos a classe média, que somos nós, assim, os iniciantes, nos justificaríamos e nos isentaríamos dizendo, bom, se é para os perfeitos, se esse tipo e essa altura de amor é para os elevados, então padre, bom, vai desculpando, que dentro de mim exista isso. Dizer, o perdão, a misericórdia, a benevolência no Evangelho de hoje estão no centro da novidade cristã neste mundo. Estão no centro da novidade cristã nesse mundo. Não é próprio nosso, atenção, não é próprio nosso irmos assim pelo mundo afora, nos murais das universidades, a cada semestre nós temos assim a lista dos aprovados no vestibular, Não é próprio nosso ir pelo mundo trazendo dentro de nós assim, aquela lista negra, não dos aprovados, mas dos reprovados, segundo a qual, lista segundo a qual nós nos coloquemos na vida a pensar que tipo de remorso, ou de mágoa, ou de oportunidade de retribuição que a gente venha a ter ou não, a gente vai fazer no momento em que tiver condições. Não é próprio nosso ir carregando pela vida rancores, recordações que vão, ao mesmo tempo, nos aprisionando, nos atrofiando na capacidade de amar e por isso mesmo nos fazendo mesquinhos, empobrecidos, incapazes de aspirar às coisas mais elevadas, como as que nós escutamos hoje. Na primeira leitura, nós estamos diante de um episódio interessante. Nós sabemos que o primeiro rei da monarquia de Israel foi o rei Saul. Saul foi escolhido por Deus como o primeiro rei. No entanto, porque começou a fazer o que desagradava a Deus, começou a se distanciar dele, Deus vai preparando e chamando já e formando um sucessor, Davi, que é tomado como um menino franzino lá no meio das pastagens, era pastor, o mais moço dos irmãos, etc. Mas é esse que, abre aspas, com essas, digamos, fraquezas e incapacidades, é chamado para ser, inclusive, chefe militar. E nós conhecemos bem a história. Os filisteus, que eram os principais inimigos, se põem numa batalha contra os israelitas, e então o rei Saul envia Davi para combater contra Golias, o filisteu. E ele alcança êxito, mas pela força de Deus, enquanto o outro vem armado com todo tipo de couraças e etc., ele vai armado na promessa de Deus e na força de Deus. Bom, o ponto é, por conta dessa vitória e por conta de outros êxitos, Davi começa a ficar famoso e benquisto. Isso gera inveja, ciúmes e ódio no coração de Saul, a ponto de chegarmos ao ponto da primeira leitura de hoje, em que Saul se move ao deserto de Zif, com 3.000 homens caçando Davi para matá-lo. Essa é a história da primeira leitura. E o que é que acontece aí? Davi tem a oportunidade de liquidar a história de uma vez, de, sob essa perspectiva, acabar com o mal na raiz, matando Saul, interrompendo o processo de violência, fazendo violência. E o que é que ele faz? Bom, ele toma como prova uma lança que estava enfiada na terra, próxima ao lugar onde Saul dormia, e uma bilha, uma jarra d'água, e leva consigo. Na manhã seguinte, ele ostenta esses objetos, dizendo: foi assim que o Senhor te tinha entregue nas minhas mãos. Era essa a possibilidade que eu tinha de devolver e acabar com a história de uma vez. De, fazendo violência, acabar com a história de uma vez, e não fiz.
eu não ousaria levantar a mão contra o ungido do Senhor. Quer dizer, Davi tendo a oportunidade de devolver a ofensa, devolver a violência, devolver o ódio do seu inimigo com a liquidação dele, com a morte dele, não faz. Essa é a história da primeira leitura. Essa que vai maximamente realizada no Evangelho. Como assim? Meus caros, é Jesus o Filho, o dom de Deus para os seus inimigos. São Paulo faz essa teologia na carta aos Romanos, dizendo: nós, quando ainda éramos seus inimigos, fomos amados por Deus. Não? Ele enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Nós, quando estávamos ainda apartados, longe de Deus, com uma lógica oposta a Ele, quando éramos, portanto, seus inimigos, mortos para a graça, Deus nos amou no seu Filho. É Ele, portanto, não? A não violência, a lógica de não retribuição de Deus para cada um de nós. Não? É Ele o próprio perdão de Deus, a própria misericórdia de Deus e a própria benevolência de Deus para nós. É o Filho. Não? E aquilo que o Filho ensina é aquilo que Ele é para nós. É o que nós escutávamos no Evangelho, são outros trechos do conjunto dos Evangelhos também. Não? Quer dizer, Nosso Senhor, além de ser Ele mesmo a lógica de não revide, de não vingança, de não violência, mas de perdão, misericórdia e benevolência, além de ser Ele mesmo, Ele nos ensina, nos dá o exemplo, atenção, foi Ele quem fez o bem a quem o odiava, foi Ele quem perdoou a quem o crucificava. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Foi Ele quem deu a quem não tinha com o que Ele retribuir, e nós todos rezamos no Salmo, dizendo: que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Somos nós, esses beneficiados, que não podemos retribuir na mesma medida, que não temos o que oferecer de volta a Deus, no sentido de recompensá-lo pelo bem que nos fez. Foi Ele quem, vindo a este mundo, disse: Deus enviou o seu Filho não para que o mundo seja condenado por Ele, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Foi Ele quem veio como a própria misericórdia de Deus realizada por nós, remetendo todo o julgamento ao seu Pai no fim dos tempos. E o juízo, inclusive, será exercido por Ele também, como nós rezamos no Credo: virá para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Mas o juízo se exercerá no último dia. Enquanto isso, é tempo de benevolência, mansidão, misericórdia, derramamento de graça e oportunidade de Deus a todos os pecadores para a reconciliação. Antes do tempo do juízo, o tempo da misericórdia, o tempo da graça. Meus caros, quando nós entramos nessa lógica, nós imitamos o agir de Deus. É Deus que é benévolo, não? Com aqueles que não merecem. É Deus que concede a todos os homens tempo e oportunidade para o arrependimento e para a conversão. O verdadeiro amor de benevolência, o verdadeiro perdão, não supõe, não exigem de nós esquecimento das injustiças, dos males, das ofensas, etc. Me digam, tem como Davi se esquecer do que está acontecendo, estando ele diante de um mal presente, a perseguição e o ódio de Saul, na primeira leitura? Nosso Senhor vai com o ódio dos seus inimigos gravado na sua carne na cruz. Não tem como se esquecer disto. Não tem como fugir dessa situação. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então o ponto não é esquecimento, irracionalidade, não, para fingirmos que não aconteceu nada, ou para relativizarmos as coisas, para dizer, bom, nem foi tudo isso. Não, às vezes nós estamos diante de males e injustiças verdadeiramente tais, verdadeiramente ruins e prejudiciais como tais. E reconhecê-las objetivamente é só sensatez, é só realismo. Isto não é pressuposto, esquecer ou fingir que não aconteceu, não é pressuposto para exercer perdão, não é pressuposto para exercer amor de benevolência, não é pressuposto para abrir-nos ao dom da misericórdia. Percebem o que significa para nós uma vida nova?
nova lógica, novos pensamentos, novas disposições, novas ações, mas não é só boa vontade nossa, né? Tudo posso naquele que me dá força, naquele que me fortalece, naquele que, enviando sua graça até o meu coração, o purifica, o transforma, renovando-o e elevando-o até a estatura dele mesmo, para entrarmos nesta mesma escola aqui, não? Esse combate, né, entre o velho homem, né, entre o que São Paulo estava chamando na segunda leitura de homem terrestre, não? Quer dizer, essa lógica nossa dissociada da graça de Deus, somos nós com as nossas primeiras inclinações, com as nossas primeiras tendências, com as nossas primeiras lógicas de resposta. Essa vai continuar existindo e precisando ser conhecida, trazida à luz e combatida durante o nosso percurso inteiro desta vida. Existe esse combate que vai acontecer durante a vida inteira entre o velho homem, deixado às próprias forças e às próprias inclinações, más inclinações, e o novo homem, o homem que São Paulo diz na segunda leitura, o homem celeste, recriado à imagem e à estatura de Cristo, né? Nós recebemos uma nova vida, não? Para reproduzirmos as feições desse homem celestial que é Cristo, novo Adão, princípio de uma nova criação, porque derramou sobre nós a sua graça. E então, terminando essa homilia, nós nos perguntamos: como é que eu posso fazer para viver na prática, para começar a experimentar uma vida nova nesse tema específico na minha vida? Em primeiro lugar, irmãos, humildade. Humildade porque é preciso, né, que nós reconheçamos, em primeiro lugar, a nossa própria necessidade de conversão. O fato de que nós, em primeiro lugar, temos sido tratados por Deus com bondade, com benevolência, com misericórdia e temos sido perdoados constantemente. O fato de que nós, em primeiro lugar, precisamos, porque somos pecadores, precisamos de conversão. E assim, em primeiro lugar, olhando para nós, a humildade nos ajuda, portanto, a cultivar esse senso que vai descrito no Evangelho de São Mateus, quando Nosso Senhor diz assim: tira primeiro a trave do teu olho, né, e depois ocupa-te do cisco do olho do teu irmão. Quer dizer, lembrarmos, em primeiro lugar, a nossa necessidade de conversão e o modo como Deus tem nos tratado, dia após dia, né? O modo como nós temos sido perdoados, dia após dia. O que nos leva a falar sobre a segunda coisa para ser exercitada em relação a esse tema, que é oração. Quando rezamos o Pai Nosso, nós pedimos assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na mesma medida, na mesma proporção, na mesma intensidade, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Percebam que oração ousada. Pedir a Deus que nos trate do modo, com a mesma abertura, com a mesma bondade, com a mesma benevolência, com a mesma misericórdia com que nós estamos dispostos a tratar, não, os que nos ofenderam. Cada um examine a própria consciência e perceba quanto de abertura em mim existe para isso, quanto de disposição existe em mim para isto. Pois bem, é esse mesmo tamanho, essa mesma quantidade que eu estou pedindo a Deus a cada vez que rezo o Pai Nosso para ser tratado. Não? Pense só, não, escutando a homilia do Padre Paulo Ricardo para esse final de semana, ele dá um exemplo interessante que ele dizia utilizar nos confessionários, dizendo assim, quando as pessoas chegam: não, Padre, não consigo perdoar. Bom, pensa no trono da graça, no trono do juízo de Deus. Traz à tona, talvez, esta lista dos reprovados, essa lista negra, não? Das pessoas que te ofenderam, te magoaram, etc, etc, etc. E pensa que você é o primeiro da fila no julgamento. E a mesma medida que você pedir de sentença para si é a mesma que será aplicada a eles. O que é que você pediria para si? Pois bem, é isso que nós pedimos no Pai Nosso, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, irmãos, a oração vai alargando o nosso coração para a medida de Deus.
vai abrindo nosso coração para que nós sejamos purificados, renovados interiormente, para sairmos dessa lógica de rancor, de vingança, de ódio. Não? É preciso começar a rezar, a interceder por nós mesmos e por aqueles que nos ofenderam. Esse é o primeiro passo. E em terceiro lugar, amor de benevolência, que, atenção, não é sentimento, né? Não é, boa afeição, é boa disposição, é desejo de bem, mesmo para aqueles que nos ofenderam. Nutrir dentro de si, portanto, intenção de bem, desejo de bem àquela pessoa. Benevolência significa isso, não? Volere é querer. Benevolere, de onde vem benevolência, é querer o bem. Bom, eu quero que se converta, eu quero que aprume o rumo na própria vida, eu quero que chegue a se salvar. Não? Benevolência é o amor que quer o bem, que decide querer o bem para o outro. Tudo posso naquele que me dá força, naquele que me fortalece. E nós devíamos ir concluindo então, mesmo incompreendidos e injustiçados, é possível não nos tornarmos azedos, prepotentes, rancorosos, magoados, odiosos. Tudo posso naquele que me dá força. É possível, mesmo sofrendo, mesmo experimentando essas contradições todas, não perdermos a paz, a esperança, a benignidade de coração. Tudo posso naquele que me dá força. É possível nós conservarmos um coração misericordioso que pulse no mesmo ritmo do coração de Deus, como nós escutávamos no Evangelho de hoje. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai Celeste é misericordioso. Tudo posso naquele que me dá força, naquele que me fortalece.